Boa noite. A graça e a paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 7 ao 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. Espírito Santo de Deus, nós queremos pedir que a Tua presença seja singular neste momento e individual com cada um, para que o Senhor possa falar aos corações, não o que eu estou querendo passar, mas o que o Teu Espírito Santo quer passar à Tua igreja. Assim como o Senhor falou comigo, fala com a Tua igreja, que a Tua igreja te ouve. Em o nome de Jesus, amém. Paulo está afirmando um dos princípios mais poderosos da Bíblia, a lei da semeadura, que é infalível e se cumprirá. Chamamos de a lei da colheita, onde você colhe o que você planta. O tema da nossa mensagem de hoje é colheita da fé. A definição da palavra princípio quer dizer: o que é um princípio? É algo que não muda. Define uma opinião de uma ideia. Não é um relativo e não está preso a um contexto histórico. Princípio não é definido por época, é um princípio estabelecido e pronto. Ele não se define, hoje o princípio é esse, antes era aquele. Vou dar um exemplo para vocês. Desde o princípio nós entendemos que temos que honrar pai e mãe para que se vá bem e tenha dias longos nessa terra. Esse princípio é desde o início de tudo, ou é só agora? É desde o início, não é isso? Então isso é um princípio. Então o princípio não muda porque mudou a estação, porque mudou as coisas. Isso vai ser sempre um princípio. Deu para entender? Amém? Princípios são verdades ou juízos fundamentais que servem de alicerce, base ou garantia. É uma pessoa de caráter honesta e justa. Isso é a definição de princípio. Entenderam? Amém? Agora vamos pensar nessa lei que colhe o que você planta. Vamos ler o texto de novo, que agora a gente vai falar sobre isso, tá certo? O versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. A lei da colheita, ela é tanto uma lei natural como uma lei espiritual. Na agricultura, por exemplo, se você plantar semente de grama, não vai esperar colher milho. Um agricultor que planta soja sabe que ele vai colher soja. Todo tipo de semente cresce exatamente o que é. Sementes de abóbora garante abóboras. Num segundo exemplo, nós vemos, que eu quero falar para você esta noite, é que hoje o resultado das nossas escolhas é o que nós plantamos no passado. O que nós estamos vivendo agora é resultado das nossas sementes. Amém? O que nós fizemos no passado, estamos colhendo agora. Sua vida é basicamente a colheita de seus hábitos. Isso é muito profundo. Sua vida é basicamente a colheita de seus atos. Guarde isso aí no seu coração, viu? A lei da colheita é resumida da seguinte forma: cada escolha tem consequência. Boas escolhas, consequências boas. Más escolhas, consequências desagradáveis.
Onde você está e quem você é hoje é resultado de suas escolhas. Está parecendo bem redundante, mas isso é para você gravar no seu coração. Claro que tem combinações que você pode dizer assim, mas a minha vida hoje não é resultado só das minhas escolhas. Por quê? A gente pode até usar o argumento por conta da influência familiar que temos, da nossa sociedade, dos nossos pais, da nossa criação. Porém, a decisão foi sua. Não foi dos seus pais, não foi da sua criação e não foi da sua descendência. Foi sua. Você está aqui hoje porque você decidiu estar aqui. Amém? Agora vamos ver 3 coisas importantes que precisamos entender sobre a escolha, sobre a colheita. Primeiro, você sempre colhe o que você planta. Lucas capítulo 6, versículo 44 e 45 vai nos falar exatamente sobre isso. Se eu planto, eu colho. Se eu não plantar, eu não colho. O que eu plantar, eu vou colher de acordo com o que eu estiver fazendo. Segundo, você sempre colhe mais do que você planta. Eu amo essa parte. Eu amo essa parte mesmo. A semente, ela não se reproduz uma por uma. Ela se multiplica exponencialmente. Quando você planta um feijão, nasce só um feijão? Nasce um pé de feijão. Quantos quilos de feijão não dá daquele pé de feijão? Mas você plantou um feijão. Uma pequena escolha pode parecer pequena hoje, mas o resultado pode ser enorme amanhã. Eu vou falar com você, eu vou dar um exemplo de Abraão e Sara. É interessante, porque quando eu fui fazer esse esboço, a minha cabeça, ela ia só para Davi. Só ia para Davi. Porque Davi é um exemplo clássico de escolhas boas e escolhas más. De decisões certas e decisões erradas. Mas mesmo assim, Davi terminou bem. Porque ele, mesmo no último instante, ele sempre retornava aos pés de Deus e pedia perdão e reconhecia os seus erros e recomeçava. Mas o Senhor disse que não era sobre Davi o exemplo que eu teria que dar à igreja. É sobre Abraão e Sara. Por quê? Porque Deus prometeu que eles teriam um filho. Deus se revela para Abraão e para Sara falando que vão ser pai de multidão, que fará dele uma grande nação. Só que Sara, ela não passa pelo teste do tempo. Ela é reprovada no teste do tempo. Mas ela deixou de receber o cumprimento da promessa? Não, ela recebeu. Só que nesse inteirinho, quando ela não aguenta esperar, ela traz Agar. E Agar concebe um filho, que se chama Ismael. Esse filho, ele é fruto de uma má atitude de Sara. Porque é Sara que escolhe dar Agar para o seu marido. Claro que a questão aqui não é quem errou ou quem não errou. Nós estamos falando de escolha, de decisão, de frutos, de plantação e colheita. Então, o que Sara fez trouxe inúmeros problemas para a vida dela. Então, ela vai dar Agar, e quando dá Agar, Abraão recebe e concebe Ismael. Depois, quando chega a hora, porque Deus não faz nada fora de hora, Deus só faz na hora certa. O tempo não é nosso, o tempo é do Senhor. E nós é que não sabemos esperar. Aí ela vai, recebe o cumprimento da promessa e concebe Isaque. Mas ali começa uma grande tribulação. Tudo o que Deus promete, Ele cumpre. Está em Números, capítulo 23, 19. Que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre. Só que Sara, ela teve uma ação. E um resultado dessa ação. Foram 2 irmãos que não se deram bem e se tornaram resultado de uma má escolha. Eles foram 2 nações, como nós sabemos. Que Ismael é o antepassado de todos os povos árabes e Isaque, por sua vez, o antepassado dos israelitas. Esta é a origem e a razão de todos os milhões de judeus e árabes se odiarem até hoje. É resultado de uma má escolha. Que a gente vê isso até hoje. Mas quantos milhões e milhões e milhões de anos que se passaram isso? Mas é resultado de uma má escolha. Porque uma mulher não soube esperar o tempo do cumprimento da promessa e achou que estava ajudando a Deus. E arranjou um problemão para ela e para nós todos.
você colhe mais do que você planta. As sementes são pequenas, mas elas se transformam em grandes plantas. Você pode pensar que é uma pequena palavra ou uma pequena ação, que é tão pequena que parece insignificante, mas semente se multiplica e cresce em uma grande consequência. Eu vou dar um exemplo agora nosso, tá? Que é bom a gente falar também do que é nosso. Falei da Bíblia, agora eu vou falar de um exemplo nosso. Um dia, um homem decidiu entrar dentro do Pirata Bar e chegar para o pastor e dizer para ele: Jesus te ama. Essa frase ficou dentro da mente dele e dentro do coração. Ele não entendeu nada no momento. O homem só foi fazer uma ordenança de Deus. Algum tempo depois, essa palavra é a que reverberava dentro do ouvido dele, na hora que ele estava no meio de uma avenida para se suicidar. Uma voz dizia: Jesus te ama. E a outra voz dizia: pula, não tem mais jeito. Mas aquela voz que pareceu que era tão insignificante, que era tão pequenininha, só um Jesus te ama, entrar dentro de uma festa, dentro de um local que estava tendo a maior algazarra, só para dizer Jesus te ama. Mas essa frase, ela foi guardada dentro do coração. E no tempo oportuno, na hora do Senhor, ela veio com resultados. Então, nada do que você faz no nome de Jesus é em vão. Tudo tem um momento certo. Nada passa despercebido. Deus não fica devedor de ninguém. Amém? Há um ciclo de colheita que é verdade na vida, bem como na agricultura. Semeie um pensamento e colha um ato. Semeie um ato e colha um hábito. Colha um caráter. Semeia um caráter e colha um destino. Você vai sempre colher mais do que você planta. Isso é uma lei. Você vai colher mais do que você planta. É muito bom a gente parar e refletir sobre o que nós estamos plantando. Terceira, você sempre colhe depois que você planta. Isso também é outra coisa muito importante, porque às vezes a gente pensa, a gente plantou, aí agora a gente vai só colher. Não, você tem que colher e continuar plantando. Porque senão como é que você vai colher depois, se não tiver mais nada? O agricultor, ele planta, tem a hora da colheita, mas ele vai ter que colocar de novo, porque se ele não colocar, quando chegar a hora de colher, não vai ter mais fruto para colher. Então nós temos que estar sempre reciclando. Eu vejo aí uma grande oportunidade de Deus para mim e para você. Porque se a colheita não está sendo boa, então na hora que eu tenho que plantar de novo, eu posso mudar a semente que eu estou plantando. Eu posso mudar as características que não estão sendo agradáveis para a minha colheita. Eu não posso mudar a colheita, mas eu posso permitir transformar a semente. Amém? Quando você planta uma semente, ela não sai do chão imediatamente. Ela leva um tempo para que a semente cresça e se torne uma planta. É preciso ter paciência para ser um bom agricultor. Você tem que esperar. Nós sabemos esperar? Quem gosta de esperar aqui, por favor, levante a mão. As escolhas que você faz pode não ter consequências imediatas, mas não deixa de ter consequências, porque você sempre colhe depois do que você planta. As crianças que estão aqui, é bom compreender bem isso, sabia, gente? Porque vocês são pequenos e vocês estão tendo uma oportunidade de ser ensinado para fazer uma boa plantação. Quando vocês se acordam de manhã, que vão cheirar a mãe de vocês, que vão dar o bom dia, tomar a bênção das suas mães, vocês estão plantando. Quando vocês vão encher as garrafas, arrumar a sua cama, fazer as coisas de praxe que ajuda dentro de casa, vocês também estão plantando. Quando vocês estão obedecendo, vocês também estão plantando. E quando vocês também não estão fazendo nenhuma dessas coisas, vocês também estão plantando. Só que ao invés de receberem resultados bons, não vão receber resultados que vocês esperam. É igual à escola. Se você estudar, você vai tirar uma nota boa na prova. Mas se você não estudar, você não vai tirar nota boa. Por quê? Porque você não plantou. Então você não tem como colher. Você só vai colher se você plantar. Aí tem alguns que podem até dizer assim: ah, mas eu não estudo, mas eu tiro nota boa. Então você presta muita atenção à aula e você compreende tudo que o professor fala. Aí você consegue tirar uma nota razoável. Porque para tirar uma nota boa, como é para ser excelente, você tem que estudar. E se vocês querem chegar em lugares altos, você tem que estudar também. Amém? Agora mesmo,
nós podemos fazer uma pequena reflexão sobre os resultados que estamos tendo hoje. Nós fazendo uma breve vistoria sobre a nossa vida. Nós estamos satisfeitos com a vida que nós temos? Nós estamos satisfeitos com a colheita que estamos fazendo? Ou nós estamos cheios de interrogações? Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Os resultados não precisam ser os mesmos toda a vida. Você pode mudar a semente que você está plantando. Você pode mudar a forma que você está agindo. Você pode mudar as atitudes que você está tendo. Mas o nosso maior problema é a impaciência. Sem perseverança, nós não alcançaremos boas sementes. Nós só vamos alcançar boas sementes se nós continuarmos o nosso cultivo. Nós começamos hoje, então nós vamos ter que continuar amanhã, e depois, e depois, e depois, e depois. Se nós não continuarmos, não vai haver mudança. Porque essa mudança, ela tem que acontecer em mim. Não adianta eu querer mudar hoje e amanhã querer que o meu marido veja a minha mudança. Ele só vai ver se eu perseverar. Aí eu quero que ele mude, mas eu não mudo. Eu quero que as coisas mudem, mas eu não mudo. A mudança começa em nós. A transformação que Deus quer fazer, primeiro é em nós. A gente não muda o mundo todo. A gente começa mudando a nossa mentalidade de ver as coisas. Nós começamos mudando a forma que nós reagimos. Às vezes nós esperamos palavras adocicadas, mas nós não colocamos palavras adocicadas na nossa boca. Às vezes nós esperamos que a nossa família nos receba cheio de carinho, mas nós não estamos sendo boa companhia quando estamos com a família. Às vezes nós estamos querendo atitudes dos outros por nós que nós não temos a capacidade de ter. Eu acredito que todo mundo queria Jesus na sua casa. Eu acredito que todo mundo queria receber Jesus. Quando Jesus andava na terra como homem, todo mundo queria que Jesus fosse seu convidado. E hoje Jesus, ele tem um livre acesso de ser o nosso convidado todos os dias. Mas será que a sua casa está sendo agradável para o Senhor? Será que ele vai olhar para nós hoje e vai dizer assim: que bom, essa sua plantação está perfeita, está ótima. Você está colhendo e eu estou feliz com a sua colheita. Ou ele está botando a mãozinha em você e dizendo: meu filho, minha filha, mude a semente. Ainda há uma saída, ainda há uma solução. Ainda tem jeito. Só não tem jeito para a morte, e ainda tem. Porque se não chegar a hora, ninguém morre. Só morre na hora que é para morrer. Enquanto a vida, tem esperança. Mas quantos que vê a vida, Deus trazendo a vida de volta e não se acorda para ter uma vida de futuro, uma vida frutífera? Você não pode mais fazer as mesmas coisas. Você não pode mudar nada do seu passado. Você não pode mudar o que você está vivendo agora, nesse momento. Mas certamente você pode fazer algo sobre o seu futuro. E só quem pode fazer é você. Existe uma lei sobre a colheita que você precisa sempre estar plantando para poder ter colheita. O que você vai ser amanhã será o resultado das escolhas que você faz hoje. 2 alertas importantes esta noite. Primeiro, cuidado. A vida egoísta é autodestrutiva. O pastor costuma muito dizer que ninguém é uma ilha, né? Nós não somos uma ilha. Vamos ver aqui o versículo 8. E a gente não consegue nada sozinho, a gente precisa de ajuda. Pois aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. É a parte A do versículo 8. Aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Semear na carne, segundo John Stott, é agradá-la, abraçá-la, acariciá-la, em vez de crucificá-la. Jesus manda a gente crucificar a carne. As sementes que plantamos são, em grande parte, pensamentos e ações. Toda vez que nós permitimos nossa mente abrigar um rancor, uma queixa, entreter uma fantasia impura ou chafurdar na autopiedade, estamos semeando para a carne. A Bíblia não diz especificadamente que se você plantar más escolhas, você pode colher uma safra de más consequências. Porém, é uma lei irrefutável, irrevogável e inevitável. Se eu semeio para a carne, eu vou colher para a carne. Eu vou colher destruição, eu vou colher morte. É por isso que Paulo começou esse texto com a seguinte advertência: não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Você não pode viver no pecado e achar que Deus não está te vendo. Só não chegou o tempo da colheita.
Às vezes, a gente pensa que não tem ninguém vendo a gente. Então, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou vendo agora, não tem problema. Mas eu quero dizer a você que Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor são como tocha de fogo. Ele contempla os bons e os maus. Então, na hora mais inevitável que você achar que não tem ninguém lhe vendo, é onde os olhos do Senhor ainda estão mais reluzentes sobre os seus atos, sobre as suas ações, sobre a sua fala. E Deus sabe a intenção do seu coração, até quando você age falsamente com o seu próximo. Se você pensa que passa despercebido aos olhos de Deus, não passa. Isso são sementes que você planta hoje e que vai vir a colheita. Aí a gente às vezes olha para as pessoas que estão sofrendo e não compreende o porquê que estão naquela luta há tanto tempo. Mas às vezes nós não sabemos, mas Deus está vendo. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus quer trabalhar em nós. Deus quer transformar o nosso caráter, quer transformar a nossa atitude, quer transformar a nossa forma de ver, ouvir e fazer as coisas. Mas nós ouvimos e muitas vezes não praticamos. Nós só somos ouvintes. Porque quando chegamos em casa, tornamos as mesmas atitudes. Se você pensa que quando a gente prega aqui é só nós que pregamos e depois passamos pelo teste, não, gente. Você que é ministrado, você que Deus fala com você no particular, quando chegar na sua casa, vai vir a prova para poder retirar tudo que você ouviu aqui. Vai vir a prova para você negar tudo que você ouviu. E vai ter momentos que você vai pensar que nem vale a pena. Mas eu quero te dizer que vale sim. Porque o sacrifício que você faz, às vezes não é visto pelo seu próximo, pelo seu cônjuge, pelos seus familiares. Mas Deus sabe se o que você está fazendo realmente está além das suas forças. E quantos de nós não estamos em uma luta travada na mente, no coração, para não sentir, para não falar, para não agir, nem para ver coisas que estamos vendo. O pastor diz que eu gosto muito de me enganar às vezes. Porque tem coisas que eu prefiro não ver. Tem coisas que realmente eu prefiro não ver. Deixa Deus ver que Ele sabe como julgar. Porque às vezes a gente olha para alguma coisa que desagrada o nosso coração e traz uma demanda de peso e desânimo. E o objetivo de Deus é usar a sua vida para abençoar a vida do seu irmão. Tá vendo algo errado na vida do seu irmão? Tá vendo uma plantação errada? Então antes de você pegar o seu dedo e colocar na cara do seu irmão, olhe para você e diga: Senhor, olha para mim e vê se há algum caminho mau e me corrige, porque eu quero mudar é a minha semente. A minha semente tem que ser a semente que eu escuto na tua palavra. Mas às vezes ainda tem outro ponto. Às vezes a gente começa a mudar e as próprias pessoas que são mais próximas a nós começam a nos apontar como se estivéssemos querendo ser mais santas. Só quer ser santa. Ou então começa a criticar dizendo: você conseguiu isso e não consegue aquilo. Eu quero dizer para você que passa por isso, não pare. Você está incomodando o inferno. Continue. Porque Deus está mudando é você. Deixa Deus fazer a obra em você, que quando ela estiver evidenciada em você, os que estão ao seu redor verão a glória de Deus na sua vida. E o nome de Jesus vai ser glorificado através da sua vida. Agora você não pode parar. Porque se você parar, como é que você vai colher? É plantado uma semente, mas para a gente ver o pé de feijão, o agricultor vai ter que ir lá, vai ter que regar, vai ter que mexer lá na terra, vai ter que estar mexendo, vai olhar se não vai aparecendo os verdumes, as coisas ruins para mexer. E você está fazendo o que com a plantação que você começou agora? Você começou agora. Vamos ter paciência. A gente faz planos e a gente muda uma coisa hoje e já quer que a gente seja vista que mudou amanhã. Eu tenho um objetivo. Eu quero ser mansa. Tem gente que diz que gosta de mim desse jeito assim, aperreada. Mas eu quero ser mansa. Eu quero ser mansa assim, falar bem. Só que às vezes eu vejo as pessoas falando bem assim. Eu fico dizendo: Jesus não é esse manso aí não. É aquele manso mesmo de ouvir algumas coisas e ficar sem ter a ação que eu tenho muitas vezes. E eu escutei uma definição de mansidão muito tremenda, que diz que mansidão é a pessoa, um exemplo que foi dado, foi até numa leitura que eu li de um livro. A pessoa pisou no seu pé
e você olha para a pessoa e diz, com licença aqui, eu deixei o meu pé embaixo do seu pé. Gente, pelo amor de Deus. É tremendo, né? Porque a pessoa está pisando no teu pé, tu tá vendo que a pessoa está pisando de propósito, tu dizer, eu deixei o meu pé, você está puxando a responsabilidade para você. Foi eu que deixei, a culpa é minha. Gente, eu disse, Senhor, eu creio que é possível. É possível. Tudo é possível ao que crê. Você crê? Então Deus quer agir. Deus quer agir na minha e na sua vida. Deus não quer que a gente continue colhendo só as mesmas coisas. Mas nós precisamos olhar para a nossa plantação, para tudo que a gente está vivendo e começar a analisar. Isso aqui está bom, isso aqui não está, isso aqui eu quero arrancar. Vamos agora para dentro de casa? Vamos para nossas casas, para as nossas famílias. Como é que está o meu relacionamento com meu filho? Como é que está o meu relacionamento com meu cônjuge? Como é que está o relacionamento com os meus familiares? Como eles estão vendo Cristo na minha vida? Como é que os meus filhos me honram? Como é que a minha esposa está me vendo? Como é que o meu marido está me vendo? Esse análise é para ser feito por você. A Bíblia diz assim em Romanos, examine o homem a si mesmo. É o nosso culto racional. Eu tenho que olhar para mim. E se eu estou vendo que as características do que eu estou vivendo não está sendo agradável, eu tenho a oportunidade hoje de analisar e dizer, Senhor, eu quero ter atitudes diferentes. Eu quero agora olhar para minha vida como realmente ela é. Eu não quero olhar com paliativos, porque nós somos craques em arranjar desculpa. Não, eu vivo hoje assim por causa da minha mulher, por causa do meu marido, por causa dos meus pais. Não, a nossa vida hoje é resposta de nós mesmos. Somos nós que vivemos o que plantamos. Foi nós que plantamos e estamos colhendo. Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu conheci o pastor, nós, antes de nos conhecermos, tinha uma vida, cada qual a sua vida promíscua, a sua vida independente, as suas vidas vivia à mercê desse mundo que antes de tudo, de nos convertermos, nós vivíamos mesmo com práticas normais, dos casais normais desse mundo, mas quando nós decidimos fazer uma aliança, quando nós decidimos que era isso que Deus realmente queria para nós, que Ele já sabia, eu que não. A primeira coisa que nós tomamos como decisão, não vamos nos abrasar, porque senão vai terminar no pecado. E eu casei na igreja, com vestido de noiva, tive lua de mel, parecia uma donzela, a coisa mais chique do mundo, mas foi um preço muito alto, porque muitas vezes nós estávamos na parada do ônibus, queria deixar ele na parada do ônibus e chorando, porque a carne impedia o que não devia, e eu dizia a ele, não dizia? Tá aqui, ele de prova, mas a gente sabia que não era a vontade de Deus, a gente saía com a reca de gente junto, para não correr o risco de pecar. Por quê? Porque a gente conhece que a carne pede carne. O casamento foi lindo? Foi lindo com a fidelidade de Deus, com o amor de Deus, com a graça de Deus, e foi surpreendente. Eu poderia ter vivido esse momento se eu não tivesse me negado anteriormente com ele? Não. Eu vivi esse momento porque eu decidi obedecer a Deus e ele também. Então, se tem algo na sua vida que lhe impede de obedecer a Deus, está na hora de você renunciar e colocar diante de Deus. Está na hora de você olhar para Cristo e dizer, Senhor, eu não quero pecar mais, porque Deus está vendo que você está aqui e quando sai continua do mesmo jeito. Não é só decidir, é fazer. Aí se você olhar para mim e disser, eu não consigo, consegue, porque Jesus conseguiu. Jesus podia ter se negado a ir para a cruz e ele não se negou. Ele passou todas as aflições, todas as dores, todas as angústias, todo o abandono por você e por mim. Ele venceu. Aí o que ele diz para mim e para você? Eu venci, você também pode vencer. Então por que você não venceu ainda? Sabe por quê? Porque você está muito cheio de carne ainda. E você tem que estar cheio do Espírito. Você tem que buscar Deus de uma forma como nunca buscou. Mas eu busco. Busca mais. Senta no teu quarto, se ajoelha, ora, faz o como for necessário. Mas se agarra com Ele e diz, Senhor, eu só vou abrir mão daqui, desse momento, quando eu for transformado por Ti. Aí vai ser só uma vez isso? Não. Vai ser todos os dias se for preciso. Mas Jesus diz para você esta noite que pode. Que pode. É só você começar a deixar de semear na carne e passar a semear no Espírito. O que vai estar mais cheio é o que vai ser transformado. Onde tiver mais cheio é onde você vai ter mais base. Agora a gente começa. Aí começa a dar uma passeadazinha nas mesmas coisas. Vai dar em quê? Você quer ver uma atitude bem pequenininha que deu um problema enorme?
Davi mesmo. Davi estava só passeando no sobrado da casa dele. Tinha alguma coisa demais nisso? Mas o que terminou isso? Pegando a mulher de um homem fiel a Deus, matou o homem e ficou com a mulher do homem. Não tinha nada demais, né? Era bem pequenininho. Segunda coisa, seja paciente. A parte B do versículo 8 de Gálatas diz que aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Só através da paciência e perseverança, sem desanimar, poderemos ver o fruto. Nós somos resultados de sementes que creram, que clamaram, que perseveraram. Vou dar um exemplo do pastor de novo, tá? O pastor fala muito de um homem que uma vez ouviu ele na rádio e quando ouviu ele falando, pediu para botar no ar, porque disse que uma vez ele estava assistindo um programa de televisão. Ele passando e viu ele cantando na televisão. E quando ele olhou para ele, se encheu de compaixão e se comprometeu com Deus que a partir daquele momento ele ia orar por ele, para que a vida dele fosse liberta. E naquele dia aquele homem se decidiu a orar e aquele homem começou a interceder. Ele nunca tinha visto ele nunca tinha tido contato com ele e quando foi no dia que ele ouviu ele na rádio, ele lembrou e ligou na mesma hora e disse que tinha orado por ele. Ele é resultado de alguém que orou, de alguém que clamou, de alguém que intercedeu. E você, como está a sua vida de intercessão? Como está a sua vida de oração por aqueles que estão perdidos? Por aqueles que hoje não estão aqui, estão agora no mundão? Porque é triste a gente olhar, não está tendo carnaval, mas tem pessoas que estão fazendo seus carnavais particular. Quantos que começaram com a gente que não estão mais, mas que não é porque estão em outros lugares, é porque estão na carne e não estão mais no espírito. Estão fazendo as suas vontades próprias num tempo como hoje, que Jesus está às portas de voltar. Como está a nossa vida de oração? Será que nós também não estamos sendo relapso e começamos a orar e paramos? Porque aquele homem, ele orou todos os dias, até o dia que ele ouviu a voz dele e soube que era a mesma pessoa que ele orava. Ou você está olhando para as pessoas e acreditando que não tem mais jeito, porque está pior do que estava. Tem pessoas que nós só podemos orar e deixa que Deus é que faz a obra, mas nós não podemos parar de orar. Então tem pessoas que Deus quer que você interceda. Não é hora de parar, é hora de mudar, de realinhar, de se quebrantar, de buscar, de prantear pela sua vida. É hora de plantar a boa semente, investir tempo em o que realmente vale a pena, em quem realmente pode mudar a sua vida. Jesus Cristo. Jesus Cristo te convida esta noite para realinhar a tua história, para reavaliar a tua vida. Jesus Cristo te convida para ter uma plantação de fé e ação. Assim como nós temos que perseverar quando começamos a mudar, nós também temos que perseverar quando decidimos que vamos mudar. Nós temos que perseverar porque nós entendemos que a palavra explica que o que semeia para a carne, produz carne. O que semeia para o espírito, produz vida eterna. Você quer o quê? Você quer carne ou você quer vida eterna? Você quer frutos bons ou frutos maus? Você quer uma boa colheita ou você quer uma má colheita? Aí tem pessoas que dizem, a colheita não depende de mim. Depende. Porque ela depende da plantação que você está plantando. Nós precisamos parar da mesmice, de viver do mesmo jeito e de estar nos escondendo, culpando os outros. Achando que todas as coisas que estão acontecendo com a nossa vida é resultado da vida dos outros, é resultado de alguém, é resultado nosso, é responsabilidade nossa. Tudo que nós vamos decidir hoje vai mostrar quem nós somos no futuro. Aprendemos que nós temos que avaliar a nossa vida como quem eu quero ser daqui a 5 anos, eu tenho que começar a mudar agora. Porque daqui a 5 anos eu vou ser o que eu decidi mudar hoje. Mas não é só o que eu decidi, é o que eu decidi e caminhei para mudar. Você sabe por que Deus está falando sobre isso conosco hoje? Porque Jesus quer começar uma nova história com você. Jesus quer começar um novo ciclo de vida. Mas um ciclo diferente. Só que se nós estivermos olhando no raso, nós não vamos poder conseguir ver a diferença do que Deus quer amanhã. Nós só vamos conseguir alcançar o que Deus quer amanhã se eu conseguir olhar agora para o que eu estou vivendo e dizer, a partir de hoje eu vou viver diferente porque eu quero resultados diferentes. Nós já compreendemos que os que nós estamos fazendo até aqui não é o suficiente. Deus quer mais.
Para você enfrentar os problemas futuros, você tem que estar cheio do Espírito. Você tem que estar encharcado de Jesus, para poder você enfrentar os desafios que vêm e conseguir romper eles. Mas o natural que estamos vendo não é o suficiente. Nós precisamos dar passos largos, confiando que Deus está nos ajudando, mas mudando realmente. Essa mudança, ela tem que partir de dentro para fora, não é de fora não. E eu não tenho que fazer isso, não é por causa do meu esposo, por causa dos meus filhos, por causa dos meus irmãos. Eu tenho que fazer isso por causa de Cristo em mim, que é a esperança da glória. Eu tenho que fazer isso porque eu quero viver o melhor de Deus. Eu tenho que fazer isso porque eu sou uma boa semente aqui nessa terra. Um dia um semeou, que entrou lá no pirata e jogou a semente. O outro cultivou, que ficou intercedendo. E o outro colheu. Tá aqui quem colheu. Ele só colheu? Não. Ele colheu e continuou alimentando. E continuou alimentando. Porque foi lá os primeiros passos, não foi isso? Mas olhando para trás, como é que estava a minha vida? Como é que está a minha vida? Ele fazendo uma reciclagem do dia que ele se converteu para hoje. Como é que ele está? Ele já chegou aonde Deus queria que ele chegasse? Não. Ele ainda tem mais. Muito mais. Porque o mesmo que prega hoje não é o mesmo que pregou ano passado. É o mesmo corpo. Mas o Espírito, ele se renova a cada dia. A palavra de Deus, ela se renova na nossa mente. Você lê a mesma palavra hoje, você lê a mesma palavra amanhã, e você vê que Deus fala para você diferente ontem do diferente que você está falando hoje. Porque a palavra de Deus se renova. Mas como vai se renovar se você não gasta tempo lendo a palavra? Como vai haver mudança se você gasta menos tempo lendo a palavra e mais tempo fazendo coisas que não têm futuro? Gente, quer ver uma coisa que mina a nossa fé? Mina o nosso tempo com Deus? Mina a nossa comunhão com Deus? É o celular. É esse zapzinho. É esse Facebook. Eu sou contra isso? Não, eu gosto de tudo isso. Eu uso tudo isso. Mas sabe o que eu faço agora? Quando eu vou fazer o meu tempo com Deus, que eu vou usar o celular para ler as coisas que estão no meu celular, eu boto lá naquele cantinho que eu não vejo nenhuma chamada de ninguém. Ninguém liga para mim, não respondo ninguém. Depois, quando eu vou lá e ativo de novo, aí é um arrumo. Chega, eu tomei um susto. Porque se eu não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Enquanto eu estou aqui lendo, vai aparecer alguma coisa e eu vou querer ver. E às vezes são coisas importantes, mas nada é mais importante do que a presença de Deus na sua vida. Se você não se encher dele, como é que você vai passar ele para as pessoas? Sabe por que a gente não consegue romper dentro de casa muitas vezes? Porque nós nos preocupamos mais com o nosso ego do que com a presença de Deus. Nós nos preocupamos mais com a aparência do que estar cheios de Deus. Porque se nós estivermos cheios de Deus, a gente vai saber como agir e vai agir. Porque só saber não é o suficiente. Eu tenho que agir. Aí às vezes a gente fica quebrando a cabeça e dizendo: mas por que, pastora, que isso aqui na minha vida não muda? Sabe por que não muda, meu irmão e minha irmã? Porque você não muda. Você só dá para o Senhor a parcialidade. É só um pouquinho. É só o que lhe convém. É só o que lhe favorece. Não é o tudo. Deus quer o seu tudo. O seu tudo. O Josué fez uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele nem sabe como foi bom para mim. Botou no celular dele um negóciozinho que diz quanto tempo você gastou no celular. Ele que fez. Eu não tinha nem conhecia isso. Ele disse: olha, mãe, aqui está dizendo quanto tempo eu gasto no celular. Como Deus falou comigo com esse aplicativo, viu? Porque eu disse: tá vendo? É bom que agora a gente vai calcular quanto tempo você gasta com Deus e quanto tempo você gasta com você. Mas se a gente for trazer isso para a nossa vida, como é que está a nossa vida? Nós estamos investindo mais tempo para o Senhor ou para as nossas vontades particulares? Ou para a nossa carne? Sabe por que é bom falar disso hoje? Porque nós estamos num período de carnaval. Carnaval é a festa da carne. Ano passado todo mundo estava nas escolas de samba fazendo o que quiseram. Esse ano Deus mostrou que o controle está tudo sobre ele. Não foi só no carnaval que parou, foi o ano inteiro que parou, foi tudo que parou. Você está aproveitando bem o seu tempo? Você está aproveitando bem as oportunidades que Deus está lhe dando? Porque às vezes nós pensamos que acabou e Deus está dizendo: não, eu só coloquei uma vírgula, é hora de você continuar. Então continue, mas semeando no Espírito. Se você quer resultados diferentes, mude a sua plantação. Sem mudança não tem transformação. E sem busca e perseverança não tem colheita boa. Só tem colheita da carne. Então, se você quer colher do Espírito, semeie no Espírito. Amém?